Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um pedaço de uma resolução completa da prova da Unicamp de 2023. Se você quiser ver a prova completa resolvida, o link está na descrição. Se você quiser ver mais exercícios da Unicamp ou alguma aula sobre essa questão, o link também está na descrição. Valeu! Última questão aí da nossa prova QZ do vestibular 2023 da Unicamp. Tem aqui um gráfico, tem umas figurinhas, carbono, nitrogênio, vamos dar uma olhadinha de perto. Tem um gráfico, primeira coisa que a gente olha o gráfico, né? Tendência do N antropogênico reativo. Então, nitrogênio antropogênico reativo. E emissão de CO. Pontinho, emissão de CO. Então, emissão de CO. Tem uma região azul, uma região branca, uma região, sei lá que cor que é essa, azul meio roxinha. Ano 1900 até 2000, né? Então, pegou aqui 100 anos. Tem aqui 2010, sei lá. Então, é um gráfico de nitrogênio reativo CO pelo tempo, tá? Sei lá. Vamos ler o texto. Carbono, nitrogênio. O provocativo artigo intitulado, de tradução livre, O nitrogênio é o próximo carbono, publicado em 2017, enfatiza já no início que, assim como o carbono abasteceu a Revolução Industrial, o nitrogênio teria abastecido a Revolução na Agricultura, a dita Revolução Verde, né? Entre aspas, aí. Revolução Verde. O que continuaria ocorrendo nos dias atuais? Então, carbono, Revolução Industrial, nitrogênio, Revolução Verde, agricultura, né? O gráfico a seguir, que a gente já viu, mostra o crescimento do nitrogênio antropogênico reativo. Ah, tá, então a banda é do nitrogênio. Então mostra o crescimento do nitrogênio antropogênico reativo em comparação ao crescimento de emissão de CO. Então, estava tudo baixinho, cresceu o CO e cresceu o nitrogênio antropogênico nessas três bandas aqui, apontando para um futuro de potenciais problemas ambientais. Olha lá, problemas com nitrogênio, problemas com CO. Levando em conta o comentário sobre o artigo, qual? Em conta o comentário sobre o artigo, talvez esse provocativo, nitrogênio é o próximo carbono, e os dados do gráfico, então tem os dados, marque a alternativa correta sobre o que representam as faixas A, azul escuro, B, branquinho, C, roxinho. Uso de fertilizantes, emissão de NOx, fixação do nitrogênio, emissão de NOx, uso de fertilizantes. Então, vamos identificar o tema da questão, ciclos biogeoquímicos, porque ele está perguntando coisas aqui, né? Fertilizantes, NOx, fixação do nitrogênio relativo ao ciclo do nitrogênio. E esse é um dos ciclos biogeoquímicos que a gente vê, junto do carbono, do oxigênio, da água, um monte de coisa. Beleza, então a gente tem que identificar as faixas A, B e C e usar o comentário do texto. Vamos voltar para o texto, né? O provocativo artigo intitulado Tradução Livre de Nitrogênio será o próximo carbono, publicado, já enfatiza no início que, assim como o carbono apareceu na Revolução Industrial, então Revolução Industrial apareceu lá, né? O nitrogênio teria abastecido a revolução na agricultura, a dita Revolução Verde, e continuaria crescendo nos níveis atuais. Aqui, pessoal, para a gente classificar isso com ciclo do nitrogênio, gráfico envolvendo o tempo, e falando de Revolução Verde, a gente teria que ter o conhecimento, né, disso. Carbono abasteceu a Revolução Industrial, né, lá do carvão mineral nas fábricas, lá na Inglaterra, né, com um trabalho escravo, colocando criancinha, os ingleses colocando criancinha dentro das máquinas para trabalhar, limpar a chaminé, aquela coisa terrível, né, do início da Revolução Industrial. E o nitrogênio na Revolução Verde da Agricultura. O que a gente tem que saber da Revolução Verde? Que ela começou ali, né? Primeiro teve a síntese Haber-Bosch, que era pegar o N2 do ar, reagir com o H2, produzir amônia. E então isso começa ali em 1911. E a Revolução Verde, que é o uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas, que são chamados de agrotóxicos, né? Que são aqueles venenos que muitos desses agrotóxicos são proibidos na Europa, nos Estados Unidos, são autorizados aqui no Brasil e contamina, intoxica milhares de pessoas e alimentos e é muito perigoso. E fertilizantes, né? Então isso daqui começa ali na Europa, nos Estados Unidos dos anos 60, e a gente dá um conhecimento mais para geografia também. E ali no Brasil começa a década de 80, né? Ditadura desmatando tudo. Aí, anos 90, começa o uso de fertilizantes no Brasil.
mas essa Revolução Verde que aumentou a produtividade de alimentos através de agrotóxicos e fertilizantes é na década de 60. E tem a questão da sustentabilidade, né? Então aumentou a produtividade, mas pessoas continuaram passando fome, mesmo sobrando alimentos, e contaminando água, solo, para essas populações que muitas vezes não têm acesso a esses alimentos que viram uma mercadoria no capitalismo, né? Então é complicado. Beleza, então isso a gente tem que saber. E aí, o que a gente precisa aqui? Identificar A, B e C. Eu achei essa questão difícil, porque você tem que identificar uso de fertilizantes, fixação do nitrogênio e emissão de NOx. Aqui, A, B e C. A e B é do tamanho parecido. E aumentou e continua de um tamanho parecido. Quem que aumentou absurdamente? C. Se ele está falando da revolução na agricultura, Revolução Verde, eu pensei o quê? A maior banda tem que estar relacionada com a agricultura, nessa revolução da agricultura. O que foi mais utilizado aqui que aumentou essa quantidade de nitrogênio no planeta? Fertilizantes. Então, eu acho que o C, por ser o maior e por estar relacionado com fertilizantes, né? Então, o C seria emissão de NOx? Não. Fixação de nitrogênio? Não. Fixação de nitrogênio? Não. Uso de fertilizantes? Sim. Então, por isso, né, pela tendência aqui do C ter aumentado na década de 60, uso de fertilizantes, dessa Revolução Verde e ser o maior, eu ia eliminar e chegar na alternativa D só pela banda C. O A e o B, eles estavam bem parecidos. O que é a fixação do nitrogênio? A fixação natural, né? Então tem um pé de soja lá na natureza, um pé de lentilha. Nas raízes, né, tem as bactérias que fixam o nitrogênio, transforma o N2 do ar em compostos de nitrogênio, e tem a fixação do nitrogênio antropogênica. Então, por exemplo, o cultivo de soja na Amazônia, né? O pessoal vai lá, não tá nem aí, deixa desmatar e plantar soja em qualquer lugar. O plantio de soja aumentou 10 vezes. Essa soja, na raiz da soja, vai fazer essa fixação do nitrogênio. Então, é uma fixação feita por plantas, mas é antropogênica, por quê? Porque a gente aumentou muito a quantidade dessas leguminosas que fixam o nitrogênio. Só que isso é menor do que a quantidade de fertilizantes que a gente utiliza. Emissão de NOx, né, por indústria, veículo, alguma coisa, também é muito menor do que em relação ao uso dos fertilizantes. Por quê? A quantidade de fertilizantes é para toda a agricultura. Essa fixação do nitrogênio aqui seria nas leguminosas, né? Então, se você plantou alguma coisa que não faz isso, você vai utilizar fertilizante. Então, o fertilizante está em toda a agricultura. A fixação por exemplo, soja, lentilha, essas coisas, é um tipo só de agricultura. Então, por isso que eu cheguei na D, eliminando pelo terceiro item. Eu não conseguiria saber se aqui o A seria a fixação de nitrogênio e o B seria de NOx. Eu não sei qual que é maior, mas eu sei que fertilizante é maior. Desculpa ficar enrolando, mas é para explicar. Teve uma questão em 2013 também da Unicamp, que foi a questão que maior taxa de acerto, foi uma questão que 94% das pessoas acertou, que você tinha que saber o que era NPK dos fertilizantes. Então no fertilizante tem NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Que nessa questão ele trabalhou essa questão do nitrogênio dos fertilizantes sendo o próximo problema, né? O próximo carbono. Por que seria isso? Abrindo na descrição do vídeo tem um link para você ir para o artigo, se você for um professor que está vendo isso aqui e quiser trabalhar com os alunos. Por que ele fala que o nitrogênio será o próximo carbono, né? Aqui ele deu a legenda, esse aqui é do artigo, né, da pesquisa. Então, fertilizante, NOx e fixação do nitrogênio na agricultura, por exemplo, plantio de soja que o ser humano faz. O CO2, ele tá nessa tendência de, não, a gente tem que diminuir, o planeta tá tudo zoado. Então ele tá numa tendência de reduzir, tá aumentando ainda, né? O Brasil queimando, fazendo as queimadas, mas tá numa tendência de diminuir. Já o nitrogênio, o artigo comenta isso, tá numa tendência de aumentar. Ninguém para pra pensar nos impactos desse aumento do nitrogênio, por isso que é provocativo. O nitrogênio será o próximo carbono? Pelo visto, sim, né? Porque a tendência aqui é diminuir e a do nitrogênio não tá tendo nenhum controle ainda. A questão é sobre ciclos biogeoquímicos, né? Então, no artigo também tem um ciclo aqui biogeoquímico, aonde que está esse ABC, né? Que são as interferências humanas no ciclo biogeoquímico. Isso aqui é uma imagem do artigo. Tá aqui, né? Na cultivo pelos seres humanos, né? De plantações que fixam nitrogênio, então plantio de soja, essas coisas. E tá aqui,
fertilizantes, escoamento, poluição do ar. Então aqui tá o fertilizante e tá o NOx também, né? Que ele colocou tudo junto. Então tem várias coisas, né? Rotação de culturas, 10 vezes plantio de soja, tá adicionando o nitrogênio aqui, que é produzido naturalmente por algumas leguminosas e por raios. E aí tem várias outras coisas aqui que eu poderia falar, eutrofização, assimilação, mas eu não vou comentar, tudo bem? Porque senão fica muito longo e já tá...